Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo aqui mais essa edição do Pod ADUFG, que é o podcast dos sindicatos dos docentes das Universidades Federais de Goiás. Meu nome é Arthur Dias e hoje a gente vai fazer um debate muito especial, fazer uma edição especial do nosso podcast, que é falando sobre o documentário que conta a história de Tarzan de Castro, né? O documentário Tarzan de Castro, Vida, Lutas e Sonhos. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria fazer aqui alguns informes do sindicato, para a gente poder entrar no assunto, né? O primeiro é que uma das festas mais aguardadas do calendário de eventos do ADUFG Sindicato já tem data marcada. O tradicional Arraiado ADUFG será realizado no dia 26 de junho, a partir das 18h30, no Espaço Cultural de Lazer e Saúde do ADUFG Sindicato, aqui no setor leste de Vila Nova. Vai reunir docentes, familiares, amigos, convidados para uma noite de muita confraternização, música e comidas típicas. A programação contará com show do forró da Marcels. Os docentes e filiados e seus dependentes têm entrada gratuita. Convidados também são muito bem-vindos, com ingresso no valor de R$ 60. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo nosso site adufg.org.br. Está confirmado também o Arraiado ADUFG na cidade de Jataí. O evento vai acontecer no dia 11 de julho, na subsede administrativa do ADUFG Sindicato da cidade, e que também contará com música, comidas típicas e muita diversão. Mais informações vão estar em breve no site do sindicato. O último informe eu vou deixar para o final, que é justamente a nossa exibição do documentário, mas eu acho que a gente pode começar já fazendo aqui uma apresentação dos nossos convidados, e eu queria começar por ele, Raimundo Alves, que é documentarista, diretor de fotografia, diretor de cena, produção, roteiro. Ele é diretor da Tupi Filmes e é um dos diretores do documentário sobre a vida do Tarzan de Castro. Bom dia, boa tarde, Raimundo, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e ansioso para falar desse filme aqui, né? E é isso. Muito bem. A nossa próxima convidada é a Carla Hadi, ela que também é documentarista, graduada em jornalismo aqui pelo UFG, também fez pós-graduação em assessoria de comunicação e em produção e gestão de projetos culturais, todos aqui pelo UFG, e também é diretora desse documentário junto com o Raimundo. Carla, tudo bem? Arthur, tudo ótimo, muito feliz de estar aqui, até porque, como você viu, eu sou ex-aluna da UFG, então tudo que tem a ver com a UFG me enche de alegria, porque foi ali que tudo começou, né? Toda essa história, onde eu estou hoje, as coisas que eu faço, começaram ali. Então, estou muito feliz de estar aqui. Bem-vinda de volta. Então, aqui as portas estão sempre abertas. E por último, mas não menos importante, e quero dizer que foi muito difícil fazer um resumo aqui para poder apresentar, porque é uma história muito, muito longa, né? O Tarzan de Castro, ele que foi líder estudantil nos anos 60, foi perseguido político pela ditadura militar, se exilou no exterior, voltou para o Brasil com anistia, elegeu-se deputado estadual, foi suplente de deputado federal, entre tantas outras, escreveu livros, entre tantas outras coisas que a gente vai conversar mais ao longo do nosso papo aqui. Tudo bem, Tarzan? Como é que você está? Tudo bem, eu estou muito contente de estar aqui com vocês para a gente realmente procurar reviver experiências vividas sobre todos os aspectos, cultural, política, social, enfim, com total liberdade para a gente abordar os problemas históricos e os problemas econômicos, sociais, enfim, o que a vida foi. Eu tenho um imenso prazer de estar com vocês aqui. Eu gostaria até de dizer que eu comecei minha vida universitária na Faculdade de Direito da Rua 20. Não tinha ainda nem universidade. Nós lutávamos naquela época para conquistar a universidade para Goiás. Mas então, com o tempo, a conquista aconteceu. E hoje nós estamos aqui, né, à vontade para ser interpelado por vocês. Não, tá ótimo. Não tenho muita história para contar hoje. A ideia de fazer essa edição especial é justamente porque nós vamos fazer o lançamento do documentário Tarzan de Castro, Vida, Lutas e Sonhos, aqui na sede do ADUFG, no dia 25 de junho, que dá numa quinta-feira, a partir das 18h30. E aí, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria já exibir o trailer pra gente ver. E aí, a partir daí, a gente começa a conversar, pode ser? Vamos lá. Vai.
minha primeira prisão, que nós fomos um grupo de pessoas dos sindicatos urbanos tentar fundar sindicato de trabalhadores. Não aceitava, preso. O movimento estudantil em Goiás tinha uma força. Que lamentável. Era uma das forças políticas do Estado. Inclusive, minha ex-mulher foi presa na época, posteriormente, Maria Cristina, e foi barbaramente torturada, e a Dilma é que cuidou dela na cela lá em São Paulo. O Brasil nunca viu um processo democrático longo. De 30 em 30 anos vem um golpe. Né? Esse é o mais longo, não chega a 40 ainda. Os meninos de 17, 20, 30 anos não sabem nem que teve ditadura. A pior coisa que pode passar com o ser humano, com a minha experiência já de quase 90 anos de idade, é a prisão. Nada é pior do que a prisão. Nada. E o Tarzan foi o jovem estudante que mais se destacou em Goiás. Aí nós já avisamos para ele, nós acabamos, nós somos perseguidos políticos da ditadura, acabamos de sair da prisão e estamos entrando aqui, vamos pedir asilo à embaixada, não mexa conosco. Um jovem cubano perguntaram a ele, quem é você? Eu sou cubano. O que você está fazendo? Eu sou médico, voluntário. Aí encostaram ele na parede e o militar gritou, apontar arma, fogo! Eu tive a sorte de, quando saí da prisão no Chile, um verdadeiro inferno, vim para Paris como se fosse quase um paraíso, porque saí de um local de tortura, de fome, de opressão, para um local de liberdade. Um dia tivemos a aventura de poder voltar para o Brasil. E no Brasil retomamos a nossa vida política, no MDB. Tarzan no MDB de Goiás, eu no MDB de São Paulo. A única coisa que a gente pode fazer é continuar lutando. Né? Para nós a vida sempre foi luta e vamos continuar lutando. Não tem outra saída. A gente estava aqui vivendo a democracia, os caras chegaram, destruíram a democracia, né? A gente continuou para poder redemocratizar o que nós nunca destruímos, né? Nós não tínhamos nada a ver com isso. E continuou essa luta. E essa luta é permanente. Bom, depois de ver esse trailer, assim, eu queria perguntar primeiro para os diretores e depois para o Tarzan também, porque a gente já tem um livro escrito com o mesmo nome, que inclusive foi escrito pelo professor Juarez, que é professor aposentado aqui da UFG, e eu queria saber da parte de vocês, primeiro, como se sentiu a necessidade de fazer nesse formato diferente, de contar a história dessa nova forma, e como é que vocês veem as diferenças principais entre o livro e o documentário? É conversa, não conversa? É complementar? Como é que vocês veem isso? Então, vou falar um pouquinho aqui primeiro. Esse filme, na verdade, é um road movie, né? Porque o que acontece? Nós viajamos com o Tarzan por 40 dias, né? Fomos para São Paulo, para o Rio, São Paulo, Uruguai, Chile, Paris e encerramos no Rio de Janeiro, né? Então, não é um filme de denúncia. A fotografia do filme, ela não busca essa coisa da prisão, não tem takes que a câmera fica procurando, como se ela tivesse escondida. Na verdade, é um passeio com ele, por onde ele, né, em momentos passou por situações completamente dolorosas, mas nós não trazemos isso na fotografia, né, Carla? A gente faz uma viagem por uma ótica mais livre, né? Até mesmo porque ele está revivendo coisas que não foram boas e está voltando em lugares que ele passou por situações, né, dramáticas, como no Chile, no Uruguai, aqui mesmo no Brasil. Então nós optamos por ter essa fotografia mais
tranquila, né? Uma coisa mais aberta, sem muito detalhe, né? Sem buscar esse caminho da fuga, da opressão. Então o filme tem essa, apesar de ser uma situação, um momento duro, mas o filme tem uma leveza nas suas cenas. Então, eu entendo assim, na verdade, quando o Tarzan, eu tive a alegria de trabalhar com o Tarzan e com o Walter Guedes na revista Hoje, que foi uma revista icônica. Era uma revista, até hoje não foi feita, não tem nenhuma publicação que tenha substituído a revista Hoje, o papel que ela exercia. E convivendo diariamente com o Tarzan, a gente escutava essas histórias, né? Sempre, né? E ele pensou em escrever esse livro, convidou o professor Juarez para poder fazer esse livro. E eu sempre quis participar de alguma forma, né? E quando o livro foi lançado, em 2016, se eu não me engano, ou seja, há 10 anos, eu lembro perfeitamente que no dia eu falei, agora eu vou fazer o filme. E aí foi assim que começou, que surgiu a ideia do filme. E aí eu não podia deixar, eu não faria esse filme se não fosse com o Rai, porque é um diretor de extrema... Eu sou uma diretora iniciante. O Rai é um diretor de extrema experiência, uma vasta experiência. E aí chamei para fazer essa parceria, fomos até o Tarzan, e aí vamos fazer. E de lá para cá, desses 10 anos para cá, até isso se tornar realidade, veja bem, né? É muito difícil fazer cinema. Então foi mais ou menos assim que surgiu a ideia, e eu acho que tanto o livro quanto o filme, eles trazem uma experiência muito mágica, né, para a pessoa que está ali em contato, mas de formas diferentes, né? Enquanto o livro deixa ali espaço para sua imaginação, para você visualizar aqueles cenários, né? As pessoas que às vezes você não, né, que a gente não conheça. O filme ele traz essa experiência já de visualizar, né? com outros elementos que promovem essa experiência, né? O som, o áudio, né? A voz. E é muito legal ter o Tarzan contando a experiência dele, né? Eu acho que isso deixa isso tudo muito riquíssimo. E num momento que é muito importante a gente falar desse tema. Muito, muito importante. Então, resgatar isso e trazer uma pessoa que viveu na pele, né, todas as dificuldades, né? Ele dedicou uma vida, né? Imagino que é você abrir mão da sua família, do seu dia a dia, de ver seus filhos, todas essas perseguições, tudo mais em prol de um bem para todos, né? Poder contar isso, trazer, eu acho que tem um impacto, assim, para às vezes a pessoa que precisa conhecer um pouquinho mais, né? No momento que a gente está, eu acho que é importante. Inclusive porque a gente está num momento agora em que tem muita gente que quer fazer esse resgate de forma saudosista, positiva, que um momento de embate muito grande dentro da sociedade. Trabalhamos, né, com fatos, com verdades. Então vamos mostrar a partir de um personagem que é real, né? Na verdade, que viveu, que traz... Porque inventar, trazer uma história fantasiada do que foi, a gente não pode deixar, né? Isso é verdade. Tarzan, como é que foi, como é que você vê a diferença entre o livro e o filme? Como é que foi para você fazer cada um deles e como é que você enxergou o resultado final? Você acha que conversa? Você acha que é complementar as duas obras? Eu acho que é complementar, mas não é somente isso. Eu acho que é adaptar ao mundo atual, aos momentos que nós estamos vivendo, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, do ponto de vista até ideológico, porque a humanidade hoje, quase que do modo geral, está bipolarizada. De um lado é uma direita, do outro lado é uma esquerda. A gente vê isso na Europa, vê isso na Ásia, vê na África, aqui na América Latina. Então,
Tá, em tese, até nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, você vê que há uma direita extrema no poder, mas existe uma oposição muito grande. Então, eu acho que esse filme ele é oportuno do ponto de vista histórico, porque relata um período histórico terrível que nós vivemos. Talvez o pior, 21 anos de ditadura. O Brasil é um país que sempre viveu, de um modo geral, na ditadura. Nós agora estamos completando 40 anos, pela primeira vez na história nós temos 40 anos de democracia. E oxalá, como é difícil mantê-la, porque a democracia não é estática, né? Ela tem que ser permanentemente melhorada, aprofundada, ou do contrário, aparecerá sempre alguém querendo dar um golpe, denunciando a própria democracia. Então nós sabemos muito bem que é preciso permanentemente reviver, mostrar como foi difícil conquistar esse Estado democrático e mantê-lo e aprofundá-lo profundamente. Como é aprofundá-lo? Melhorar as condições econômicas da população, diminuir, pelo menos, preconceitos existentes ainda, preconceito contra mulheres, preconceito contra negro, contra índio, contra pobres. A maioria esmagadora da população brasileira ainda é pobre. Como é que esse país ainda não entrou no primeiro mundo? É inexplicável. Um país rico, extenso, rico em todos os minerais, floresta, a maior potencial de água doce do planeta, e uma população com mais de 200 milhões de habitantes querendo viver melhor e não alcançar o primeiro mundo. Não se explica isso. É todo um período que nós vivemos de colonialismo atrasado, de escravidão, de ditaduras intermitentes, um pouquinho de democracia, longas ditaduras. Então, eu acho que o livro relata esses períodos e relata uma experiência que eu vivi. Eu passei 5 anos na cadeia na época da ditadura. Eu fui barbaramente torturado em vários lugares, mas eu não lamento isso. Para você ter uma ideia, eu vou te contar uma história. Há uns anos atrás, quando nós estávamos na revista, eu achei esse caso muito importante. Eu pedi a Carla para entrevistar o general comandante da brigada militar aqui do Exército. E ela, Tarzan, não, mas o general, você podia ir comigo, não, você, etc. Tá bom, conclusão. Eu pensei, eu vou terminar indo. Então, quando eu fui barbaramente torturado aqui no Jardim Guanabara, em Goiânia, era o 10º Batalhão de Caçadores. Hoje é uma brigada, naquela época era um coronel que comandava, hoje é um general. Eu lembro quando nós chegamos lá, o general veio nos receber com toda a gentileza, com café, com tudo, e perguntou para mim, eu conheço a história do senhor, eu sei o que aconteceu com o senhor aqui, eu imagino o que o senhor deve estar sentindo nesse momento. Aí eu disse para ele, general, é impossível não lembrar, é claro, eu lembro de tudo que aconteceu, estou lembrando, mas aqui fez parte da história, da vida, do vídeo. Mas o senhor não tem raiva, não tem ódio? Não tem raiva, não tem ódio, nós lutamos pela democracia, a democracia está aí. E ele falou, eu fico admirado de o senhor não ter... Eu aprendi na vida, até no sofrimento, de me tratar bem no meu interior, compreende? Quer dizer, eliminar as fissuras da maldade e também das consequências negativas, entende? Então, com isso, eu aprendi a viver, para, inclusive, aguentar cadeias, tortura. Eu fui torturado em São Paulo, fui torturado aqui, fui torturado no Rio de Janeiro, barbaramente. Depois, fugi para o Chile, correndo da ditadura aqui, que tinha a democracia lá, que recebia os refugiados políticos, perseguidos do resto da América Latina, do Allende, aí derrubaram o Allende, eu sou preso lá, uma barbaridade, lá foi pior do que aqui, inclusive a ditadura daqui apoiou a ditadura lá. Para você ter ideia, eu fui interrogado como preso estrangeiro, brasileiro, por oficial do Exército Brasileiro, da ditadura lá no Estado Nacional do Chile. Inclusive, durante as nossas filmagens, a gente teve um momento lá, foi gravar uma parte lá, e a pessoa que cuida desse memorial... A diretora do museu, né? A diretora, ela trouxe um livro. Deixa a gente ver se tem o nome do Tarzan. Estava tanto no livro quanto lá na parede. Na parede. E ela pediu para me dar uma entrevista em espanhol. Você lembra? No outro dia eu voltei e dei uma entrevista para o museu lá, que virou um museu da democracia. Então, eu acho que é muito oportuno esse filme, esse documentário. E eu, por sorte, eu tive a sorte de ter um patrocínio na época para impressão do livro, e eu resolvi não vender tudo. Inclusive, a editora na época foi a maior edição de livro que nós já fizemos até hoje, de uma só vez.
porque eu tive um patrocínio de gente solidária. Então, o que eu fiz? Coloquei um bocado à venda, etc. Inclusive foi editado pela Amazon nos Estados Unidos, e eu resolvi guardar boa quantidade do livro para, em momentos oportunos, eu ter a possibilidade de distribuí-lo, etc. Que eu quero fazer aqui, posteriormente a esse lançamento que você disse, do documentário. Então, eu acho que é oportuníssimo para a democracia, para a história do vivido, não só comigo, porque eu tento mostrar o que era o Brasil naquela época, em cima de uma realidade. Sem fazer tragédia, mas mostrando ao mesmo tempo uma das maiores tragédias que o povo brasileiro viveu, que é a ditadura, que é a tortura, que é a falta de liberdade, que é o direito, você não tem o direito de ir e vir, você não tem o direito de pensar e dizer, você não tem o direito de organizar para defender as suas ideias. Então, estamos aí diante dessa realidade e você está dando essa oportunidade aqui para a gente discutirmos e tudo, é isso aí. Eu queria aproveitar que você falou dessa história de ir para o Chile, de ter, de reconhecer da diretora do museu, encontrar e de ter isso. Eu queria conversar com vocês todos e começar com você, Tarzan, porque vocês foram para o Uruguai, vocês foram para o Chile, para a França, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui. Né? Como é que foi, pessoalmente, para o senhor revisitar esses lugares e trazer essas memórias de volta, você olhar para os lugares onde você passou? Como é que foi repassar por esse caminho todo? Eu acho uma pergunta muito interessante. Realmente, a gente é tocado. É tão tocado, mas como eu disse aqui, eu me preparei interiormente para as questões que vierem sobre mim em qualquer momento. Então, eu fui preparado para ver o sofrimento que eu passei, e pessoas que acompanhavam, jornalista, minha companheira mulher, muitas vezes chorava quando via, porque virou museu, tá lá os colchões no chão, onde a gente era preso, onde a gente mantinha na solitária. É horrível só de ver. Agora você imagina ali, vendo, você se lembra bem, vocês se lembram bem do quadro de São Paulo, né, do que virou museu. No Rio de Janeiro, a gente nem teve acesso direito no local, porque eu fui torturado no quartel do Exército, na PE, onde tinha uma espécie de um sistema de tortura, de assassinatos incríveis, entende? Nós visitamos tudo, mas vimos a fortaleza de Laje, no interior dali, na entrada da Baía de Guanabara, onde eu tive preso também. Foi terrível a prisão, nós conseguimos fugir dessa prisão. Na época foi uma verdadeira bomba contra a ditadura, porque era considerada uma prisão do máximo seguro que podia ter, do Exército, numa ilha, e nós conseguimos fugir de lá com a participação de um militar, que era militar, mas não concordava com a ditadura, e topou fugir e tentar. Nós tomamos a fortaleza e fugimos e descemos na praia do Flamengo, e ele preparou todo um esquema para a gente ir caminhando até a Embaixada do Uruguai, por saltar o muro e anunciar que nós tínhamos tomado uma fortaleza, uma ilha no mar, enfim. Então, são questões que a gente coloca, estão no livro, estão no documentário, sem fazer tragédia, mas mostrando essa realidade que nunca mais, jamais deve voltar a acontecer no Brasil. É isso que é um dos objetivos, mas não é só isso, é história, né? E eu, por coincidência, em Paris, eu fiz História e terminei o curso de História, fiz até doutorado na Sorbonne, entende? História, porque eu adoro e acho que faz parte da importância de cada um viver a sua própria história, seja ela como for, por mais simples ou mais complexa. Tá, e para vocês, fazer esse roteiro todo, visitar esses lugares, como é que foi para vocês? Porque quando a gente conta a história, a gente também aprende muito dela, especialmente quando a gente vai em loco. Como é que foi a experiência de vocês? Como é que vocês enxergaram e procuraram retratar isso no filme? Olha só, o que acontece? A gente até comentava isso muito depois de um dia de gravação. Isso vai pelos lugares, né? Por exemplo, nós fomos a primeira viagem por Uruguai, né? Foi maravilhoso, né, Tarzan? Muito bom. Um lugar onde você viveu bem, um lugar onde você teve bons momentos. Então, o Uruguai foi maravilhoso pra gente. Foi onde eu fugi da cadeia, onde um avião militar
do Uruguai foi me buscar na embaixada, porque eles não davam o direito de eu sair do Brasil. Eu fugi, deixaram todos os outros presos, e eu era marcado como se fosse o comandante da fuga, então você tem que pagar, já que você não está preso, você vai ficar na embaixada. Era como se fosse uma prisão. Fiquei mais ou menos uns 8 meses, ia para um ano, e houve a opinião pública protestando contra aquela situação no Uruguai e aqui. Quando eu cheguei no Uruguai, o governo do Uruguai tinha praticamente demitido o embaixador, porque o embaixador foi meio cúmplice da ditadura aqui, entende? Então o Uruguai para mim foi um momento muito importante, e por coincidência eu tenho uma filha que nasceu lá, que eu amo muito, e nós fomos muito bem recebidos. Então é um país que me deu uma sensação de liberdade muito grande, entende? Eu tenho maior consideração, não só pelo povo, mas pela cultura e pela história do Uruguai. Agora, já o Chile já foi pesado, né? Porque fomos visitar locais onde Tarzan ficou preso, onde o Tarzan viu pessoas serem executadas. No Chile houve muitas execuções, muito terrível. Até aquela cena quando nós visitamos o Palácio da La Moneda, que foi reconstruído, mas que foi totalmente bombardeado, e o presidente Salvador Allende morreu lá dentro. Ninguém sabe direito se foi suicídio ou se foi... São histórias. Visitamos os 2 locais mais terríveis. O primeiro é o Estádio Chile, que encheu de gente, eles matavam lá, e eu estava no livro aí, no filme, eles prenderam um neto do embaixador não, do ministro de Relações Exteriores do Brasil, por engano. Acho que ele estava lá na praia, essa coisa, e eles prenderam ele naquela. Bastava ser brasileiro, é refugiado político, vamos torturar e torturar. Depois descobriram que ele era neto do ministro de Relações Exteriores. E não podia entregar ele todo arrebentado. E ele estava preso com a gente no estádio, eles tinham que tratar dele. Deixar ele arrumado, melhorar um pouco a fisionomia e tudo, para entregar para a embaixada. E ele descia lá, era nos camarins, e via os cadáveres, e o pessoal matava mesmo, assim, era um horror. O Chile foi um horror comparado com a gente aqui, porque foi posterior e foi aquele período da Operação Condor, né? Quando, patrocinado pelos Estados Unidos e tudo, esse país da América Latina, tudo viraram ditadura, Uruguai, inclusive, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, e o Brasil já era, né? Quer dizer, então foi a famosa Operação Condor. Então é um período histórico muito intenso que a gente viveu, e a gente procura, na medida do possível, relatar essas questões todas para que as gerações atuais e futuras não passe em branco sobre esse período histórico vivido pelas populações dos países da América do Sul e alguns da América Latina. Para comentar essa sua pergunta, acho assim que o filme ele tem 2 grandes lances, assim, vamos dizer. Eu acho que o primeiro é porque é a história do Tarzan de Castro, mas não é só a história do Tarzan de Castro. É a história de todo brasileiro, né? A história do Brasil, é nossa história, que é uma história que a gente não aprende assim na sala de aula, né? Então, tem essa riqueza. A outra coisa é porque justamente a história é contada por ele. E o Tarzan sempre me impressionou isso nele, tudo que ele viveu, e ele falar do jeito que ele conta, até às vezes com uma pitada de humor, com uma leveza, porque são coisas terríveis a que ele foi submetido, que ele passou, e que ele consegue passar aparentemente sem traumas, assim. Mas a gente vê, quando a gente viajou com ele, né, nesses lugares onde a história pesou mais a mão, que eu via, porque ele é super comunicativo, né? Ele gosta de contar as histórias, mas ele ficava mais introspectivo. Então ele teve lugares que ele falou assim, não com essas palavras, ele falou: não gostei de voltar no Chile. Não gostei de voltar no Chile. Você vê que tem uma aura pesada, né? Então a gente vê o quão isso é devastador, né? Ele é uma pessoa extremamente positiva, ele se reconstruiu a partir disso. Eu acho que é uma genialidade do Tarzan, o jeito como ele leva a vida, apesar de tudo. E você vê e você sente que nesses momentos, nesses lugares, ele ficava bem introspectivo, né? Fora isso, da questão de fazer um filme onde você vai mudando de lugar, eu acho que um
um grande desafio que a gente teve mesmo foi a questão da produção, né? Porque você tem um tempo limitado para estar naquele lugar. Então, geralmente, as jornadas são bem exaustivas, porque as coisas têm que acontecer, a gente não vai ter como voltar ali depois. Não vai ter segunda chance para fazer, né? Tem que funcionar e a gente tem um tempo muito pequeno para que aquela produção aconteça, porque é muito difícil fazer uma pré-produção assim, à distância. Você faz alguma coisa, mas o potente mesmo é quando a gente está lá, né? De ir atrás dos lugares, ver e fazer a gravação e fazer acontecer. Então, acho que é um outro grande desafio e que deu bom, no fim das contas, a gente superou. Uma das coisas interessantes do filme, do documentário, é que pessoas que assistem o documentário, quando acaba, um me segurou, entrando no banheiro, falou, me conta um negócio aqui, o que esse homem queria sair lá do Uruguai, a vida dele estava tão boa lá. Por que ele volta para o Brasil se ele vai ser preso de novo? Então, assim, o Tarzan, eu escuto a história do Tarzan desde que eu sou moleque, né? E a Carla, quando ela me contou a história, eu falei, você conhece ele? Ela falou, não, eu trabalho com ele, eu fiz um livro com ele. Eu falei, nossa, Carla, você está brincando. E eu não acreditava que ele tinha passado por tudo isso. Eu falei assim, mas não é possível, hein? Como é que esse homem esteve nesse lugar e não morreu? Todos morreram, né? E ele foi, voltou, né? Não acredito. E vendo, acompanhando e vivendo junto com ele esses momentos, assim, eu fico abismado, Tarzan, com a sua luz. Você é um cara que nasceu para viver. É digno de filme. É digno de filme. Não, é sério, é uma coisa muito, sabe, assim, é a luta muito bonita, entendeu? Que a gente não vê eu hoje. me lembro quando eu estava preso, eu fiquei 2 anos e meio na prisão de Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eles transformaram um presídio de preso político, de preso comum agrícola, em presídio de preso político do Brasil Central e de Minas Gerais, porque não tinha auditoria militar ainda aqui naquela época, né? Tudo era julgado lá no Rio, São Paulo e Minas. E a gente ia cumprir as penas lá. Eu fui condenado, porque daqui de Goiás, para cumprir lá. E um dia, terminando a pena, depois de tanta cadeia, ter fugido da cadeia, toda uma história aí para chegar até lá, para cumprir essa pena. Eu chegar vivo lá já foi uma coisa. Mas no dia que terminei lá, aí eu tinha outro processo na Auditoria Militar de São Paulo. Eu fui para ser transferido. O coronel, comandante militar da presídio lá, do Exército, me chamou numa sala particular, mandou me buscar, mandou o escrivão sair da sala e falou para mim, Tarzan, eu vou te falar uma coisa, você tem sorte demais, você foi marcado para ser morto várias vezes e você conseguiu escapar. Você tem sorte demais, você vai ser levado para São Paulo, você vai ser julgado, você vai ser condenado de novo. Mas o dia que você sair da cadeia, você é novo, vai embora desse país, isso aqui vai passar, essa ditadura um dia passa, você volta com vida, porque se você ficar aqui, você vai morrer, você é marcado para morrer. E eu realmente acho que eu sou um sortudo, você entende? Porque eu contei outro dia 11 amigos meus próximos que foram assassinados, e muitos deles, inclusive aqui de Goiás, nem os corpos você nunca viu. O Zé Porfírio, meu amigo, James Allen Lewis, meu amigo, Paulo Celestino, meu amigo, pessoas assim conhecidíssimas, líderes. Zé Porfírio era o líder dos camponeses, foi deputado estadual, mataram ele, fingiram que estava soltando ele lá em Brasília. O James Allen, eu tentei ajudar a achar o corpo dele quando o marido da Dilma, o Carlos, ele era meu amicíssimo, nós militamos junto, ele foi eleito deputado e eu aqui em Goiás, e o governador do Rio Grande do Sul também era amigo. Nós fomos procurar, porque o Jambo foi preso lá e foi assassinado lá. Aí nós descobrimos que ele foi enterrado como indigente, então impossível achar. Não tinha como achar. Não tinha. O Paulo Celestino foi morto na Casa da Bosta, no Rio de Janeiro. Entende? Nunca mais vi o corpo. A família, o pai era deputado federal, tudo, entende? Quer dizer, então, eu estou contando só esses exemplos, mas são vários outros, entende? É terrível. O Divino, que lá na guerrilha do Uruguai, na guerrilha do Araguaia, também sumia com os corpos todos. Bom, então, esse período, ele precisa ser conhecido pelas novas gerações, ele precisa ser conhecido e mostrado sem drama,
mas é uma realidade da nossa história, do vivido pelo povo brasileiro. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Assim, é uma história contada pelo Tarzan de Castro, mas é uma história que conta com a participação de muita gente. Esse processo, vocês escolheram muitos depoimentos, né? A gente pode ver pelo trailer que estava ali, o Stefano Essessian, o Aloysio Nunes. Dentro dessas entrevistas, para vocês que estavam aqui dirigindo, qual que foi a que vocês acham que marcou mais? Seja pelo relato, seja pela forma como foi contado. Desses depoimentos todos, o que vocês acham que foi mais impactante para o resultado final do filme? Olha, eu acho que todas as entrevistas são interessantes pelo fato de que são situações diferentes, né? Por exemplo, o caso do Stepan, né? O Stepan era um adolescente, né, Tarzan? Que era já ligado aos movimentos e que tinha o Tarzan como um ídolo, né? Então, para você ver, no caso do Stepan, o que marca? Marca um cara que ele admirava pela inteligência, pela lealdade, pela busca de situações melhores para todos, está preso num presídio que ficava só os assassinos, os criminosos, que é o CEPAD, né? Então ele deixa isso bem claro no documentário, que aquilo... O que o meu herói, meu ídolo está fazendo naquele lugar onde estão as pessoas mais cruéis que eu já vi falar na minha vida, né? Mas tem outros, né, Carla? Eu concordo com o Raíssa, porque cada depoimento ele tem um porquê de estar ali, né? O Stepan ele traz essa representatividade, eu acho, daquelas pessoas que não estavam necessariamente naquela luta, mas assim, porque o caso dele, ele era criança, adolescente, uma coisa assim. E como elas enxergavam aquilo, né? Outra coisa que me deixa muito... Teve a Maria José, né? Que viveu ali no dia a dia, por um determinado momento, e o Felipe, né? Essa história, junto com o Tarzan. Aí tem a irmã do Stepan. A Nadir, né? Que aí já é um outro movimento. Porque aí ela já me revela uma outra coisa. Porque quando você escuta o depoimento dela, e ela fala que ela só tinha 16 anos, e ela já fazia parte de uma luta tão grande, ela estava ali pesquisando, e aí é impossível não pensar como é hoje. Como parece que a gente está distante dessas lutas, assim, como um todo, né? Como, sobretudo, a juventude. Muitos deles vieram do movimento estudantil. Cadê a força desse movimento hoje? O que aconteceu? Claro, tem um monte de coisas, mas assim, é impossível a gente não trazer um pouquinho essa reflexão, né? Então, acho que cada um deles, pela representatividade ou pelo aspecto, como eles se relacionavam, né, com o Tarzan, eles trazem um aspecto diferente. Então, acho que todos são relevantes por esse viés, assim, vamos dizer. E para o senhor, Tarzan, dos depoimentos que você viu, teve algum que te chamou mais atenção? Algum que te marcou mais? Porque você viveu essa história, mas ver ela contada por outras pessoas, às vezes dá uma dimensão diferente do que você estava vivendo. Não tem dúvida, mas eu digo assim, com cada um eu me emocionei muito. Eu me emocionei muito com a Aloysio, por exemplo, quando ele praticamente salvou minha vida. Ele era presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo e eu fui preso e estava sendo barbaramente torturado lá no presídio do DOP de São Paulo. Nós visitamos a sala lá, né? E ele... Foi preso um congresso de estudante estadual na época, ele era o presidente. E o DOPS encheu de gente, eu estava na solitária e eu comecei a chutar a porta para mostrar que tinha alguém preso lá. E eles chegaram e começaram, tem gente aí. Eu nunca esqueci isso. E ele era o presidente. Aí eu falei, sim, eu sou fulano de tal, era líder estudantil em Goiás, estou preso, estou quase morrendo aqui de tortura e tudo. Nós vamos enfiar um lápis e um papel aí debaixo, você escreve. Eu falei, eu preciso de um advogado, senão vou... Porque lá eu fui entrevistado por um norte-americano, Bob, e ele disse, você vai ser transferido para o Rio de Janeiro, daqui 15 dias vão te matar. Você não quer? Ele queria que eu fosse trabalhar com eles na CIA nos Estados Unidos. É uma outra história, está no livro, está no... E eu fui interrogado por um norte-americano lá. Entende? É um negócio
Você nem acredita, você está preso, vê um norte-americano te interrogar, oferecer para você ir trabalhar na CIA, você não precisa denunciar ninguém. Nós queremos que você vá para os Estados Unidos com a gente, porque você é bom de expressão, você é conhecido, o seu nome já é conhecido, você vai fazer conferência nas faculdades, etc., porque a juventude americana está em muito dessa coisa de União Soviética, de Cuba, de China, e você vai dizer que tudo isso é uma... Bom, enfim, você vai ou você morre. Você vai ser transferido. Então, nesse interim, eu não aceitei, é claro, mas também não briguei. Falei, não dou conta disso. Se eu fizer isso, eu nunca mais estarei de bem comigo na vida, até meu último dia. Ele falou, então, lamento muito, você é um homem morto. Você vai morrer. Ele pegou os papéis e foi embora. Aí, eu continuei na solitária, esperando, vou levar para o Rio. Aí, prende esse congresso de estudantes. Então, o Aloysio, depois nós encontramos como militante foi um momento. O que ele fez? Ele arrumou uma advogada para mim, a mais famosa da época, a Nina de Carvalho, conseguiu denunciar que ainda tinha liberdade, não tinha um ato institucional número 5 ainda. Ele mobilizou em São Paulo. E eles tiveram que... Depois teve outras mobilizações, inclusive aqui em Goiânia, a Rádio Rivera aqui, do Iberê Monteiro, publicou que meu corpo ia chegar em Goiânia. Tinha sido morto meu corpo, e houve uma greve de estudantes que começou lá no Liceu de Campinas, entende? E a polícia invadiu, houve um tiroteio, morreu um soldado, uma série de coisas. Então, todo esse clima foi muito grande, e o Aloysio foi a pessoa que, nessa fase que eu poderia ter, num momento que eu podia ter sido morto, depois nós encontramos na militância que tinha um grande comitê de refugiados políticos brasileiros em Paris, até Fernando Henrique, até pessoas assim, para dizer Zé Maria Rabelo e etc., e muitos outros, e também a ditadura do Franco e do Salazar, e juntava tudo no Caxias Latam, numa livraria que que era o diretor, dono do jornal Binônimo, José Maria Rabelo, fundou lá, e era um local, e o Aloysio nós frequentávamos, era um movimento permanente. Eu, nessa época, eu estava militando no Partido Comunista Brasileiro, junto com ele, e a gente atuava. Então, é um momento marcante, mas todos são marcantes. A Armênia, quando coloca aí a importância do movimento estudantil, você colocou. Cadê o movimento estudantil? Era a força. Aqui em Goiás, você, quando era os presidentes, os governadores chamavam, fazia para você ser o orador, talvez, principal. Eu participei da campanha de Zé Feliciano Ferreira, de Mauro Borges, e era chamado para falar, naquele momento auge de um grande comício, entende? Como representante da juventude. Tanto é que, quando eu fui preso no 64, eu era assessor especial do governador Mauro Borges. Entende? Quer dizer, fui preso pela polícia dele mesmo. É ironia, né? Ele mandava falar para mim, olha, se eu sentir que você vai ser perseguido, sofrer, eu mando te soltar bem longe. Mandou falar para minha família. Mas ele não sabia que o exército foi lá um dia no CEPAG e me pegou por cima dele e tudo, e trouxe para cá para ser torturado. E a ironia, só queria que eu denunciasse ele como chefe de um campo de guerrilha que teve em Indianópolis, das ligas camponesas. Não era campo de guerrilha, era um campo de treinamento para a Liga Camponesa defendia reforma agrária na lei ou na marra, e treinava alguns militantes um pouco em arma, etc., para enfrentar uma total situação que viesse. E esse campo foi descoberto, e foi um escândalo nacional na época. Foi até internacional, que até um avião caiu no Peru, que até hoje parece que foi derrubado, tinha todos os documentos lá me denunciando, e eles queriam que eu denunciasse o Mauro, como que o Mauro fosse o chefe daquilo ali. Basta isso, porque eles queriam um motivo para derrubar o Mauro, que era o DN, e o Mauro era do PSD. Os caiados da UDN e o Ludovico do PSD, e o Mauro era Ludovico e tinha apoiado o golpe. Então eles queriam derrubá-lo de qualquer jeito, você entende? E eu queria minha contribuição, e eu não dei, é claro. Aí a minha tortura foi terrível por causa disso. Então eu quero dizer que são histórias interessantes, né? E vividas, que eu tive participação bem, assim, e é claro que a gente não esquece isso, né? Eu acho que isso não pode ser esquecido, não por mim, mas pela história e pela vivência. Uhum. Olha, gente, já estamos chegando no final da nossa conversa, mas eu queria que a gente pudesse terminar aqui falando um pouco sobre como esse filme dialoga com o presente. A gente está no ano eleitoral,
num ano que tem, como o próprio Tarzan falou, num ano que as coisas estão muito acirradas e que existe uma não dá nem para dizer de polarização, porque polarização até ficou meio... Mas que a coisa está muito acirrada, em que tem muita gente em que defende a ditadura, que volta para isso, e muitas pessoas, inclusive por falta de conhecimento, entram e embarcam nessa conversa. E aí eu queria perguntar para todos vocês, como é que vocês acham, qual que é a importância que vocês veem dessa obra, especificamente no momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil? Para mim, você até falou, informação é tudo. Conhecimento, informação. Esse filme é um recorte de um momento da história contado por quem estava lá, né? Então, eu acho que... E é um momento em que as coisas estão absurdamente estranhas. Parece até que eu vivo numa distopia. É sério, às vezes eu acho assim, que doideira, né? Mas, então, acho que nesse sentido, né, a título de informação e conhecimento, esse filme é muito importante. Ele dialoga diretamente com esse momento político que a gente está, com todas essas ideias controversas aí que a gente tem. Então, eu acho que ele é um contraponto importante em meio a essa avalanche de fake news, de contra-informação, nessa desinformação, esse trabalho todo que é feito. E eu espero que esse filme possa chegar para um número cada vez maior de pessoas, que possa chegar às escolas, né? Que a gente consiga um distribuidor, né? Uma distribuidora para fazer isso, que a gente não tem ainda, para poder fazer para fazer esse trabalho, para que ele chegue, né? Para mim isso é muito importante. Então, por essa questão mesmo de informação, de posicionamento. É exatamente isso que a Carla está falando, distribuir esse filme para que as pessoas possam estar cientes desses fatos, né? Do que ele viveu, né? Por onde esse homem passou, as situações que ele passou. E ele é o retrato de vários, né? De vários, né? Então, assim, todo mundo que assiste esse documentário fala, cara, mas eu fico abismado de ver essa força desse homem e ainda ter essa força para contar tudo isso da forma que ele conta. É maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse filme, já assisti 12 vezes. E recomenda, né? E recomendo. Dia 25 aqui, vou assistir pela 13ª vez e tô gostando, viu? Eu chegasse, eu posso falar uma coisa brincando aqui, né? Eu chegasse do ex-senador Mauro Miranda, ele falou, Tarzan, no dia do lançamento lá, o cinema encheu demais, então o pessoal abriu a porta, ele ficou sentado no chão, ele ficou 1h30 sentado no chão. Ele disse, o tempo passou tão rápido, eu achei tão interessante que eu não fiquei nem com a bunda doendo. Muito bom. Tarzan, como é que você vê isso que a gente estava conversando agora sobre o impacto desse filme e o impacto do livro também nos dias de hoje, nesse momento de tanto acirramento político, nesse momento em que gente que resgata a ditadura como uma coisa positiva, de gente que, enfim, está nessa loucura toda que o Brasil e o mundo está vivendo. Qual que é a importância do filme nesse contexto? Eu acho que é um momento dramático que a humanidade está vivendo, sabe? Eu acho que a defesa da democracia, dos princípios democráticos, passa a ser o centro de tudo o esforço humano no sentido de manter a vida humana com qualidade, porque do contrário é ditadura, do contrário é opressão. Então eu sempre, para mim mesmo, eu sempre digo, a democracia é a maior conquista da humanidade, como a política é a principal atividade humana. Então é político, porque a política hoje está bipolarizada, a extrema-direita com a extrema-esquerda e uma série de situações. Então é preciso que os princípios democráticos sejam garantidos para que todos possam até se expressar, mas sem derrubar a ditadura. Então eu acho que a democracia,
Eu acho que esse momento é muito oportuno, a história do vivido pelo Brasil, que eu tento contar a minha história associada ao Brasil da ditadura. O que aconteceu comigo, aconteceu com vários outros, com milhares de pessoas. E a gente teve a sorte, o privilégio dessa produtora e desses dois diretores que estão aqui, a Carla e o Raí, de produzir um documentário que ficou adequado. Eu acho que ficou adequado. Quem vê, eu tinha medo de ficar monótono, porque eu falando da minha própria história, mas os acontecimentos são tão marcantes e a forma em que eles fizeram a edição, a montagem, etc., permite você ver o tempo passar. Tanto é que eu tenho percebido que durante as projeções tem aplausos em pleno e tem choros. E tem, no final, muita gente que está tensa, outras que estão... Há o ânimo das pessoas é modificado durante o processo. Você entende? Eu sinto isso, porque depois a gente tem uns debates e tudo, então eu acho que é muito oportuno, é importante a gente continuar e achar veículos para continuar divulgando e massificando a divulgação de um documentário como este. Não é por ser eu ser o personagem, não, é pelo o conteúdo e pela forma. Muito bem, gente. Olha, estamos chegando no final da nossa conversa. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Queria abrir um espaço para vocês fazerem as considerações finais e que também todos vocês convidem as pessoas para estarem presentes aqui no dia 25, a partir das 18h30, aqui no auditório do ADUFG Sindicato. Obrigado, Tarzan. Obrigado por ter vindo. E suas considerações finais sobre a nossa conversa aqui? Olha, eu acho que foi muito importante. Vocês estão nos dando a oportunidade, né, de não só de divulgar, mas de debater o conteúdo e a forma do documentário e fazer com que ele seja reproduzido, lançado e veiculado o máximo possível. Então, vai ser mais um momento desta oportunidade que nós teremos aqui. Eu quero agradecer vocês, entende, também, pela oportunidade e dizer que a gente vai continuar junto. Estamos juntos porque a luta democrática ela é permanente. Um abraço, muito obrigado a você e toda a equipe. Obrigado, gente. Raimundo, suas considerações finais. Primeiro, obrigado por ter vindo, suas considerações finais e o convite. Eu que agradeço vocês por toda essa estrutura, por estar nos recebendo aqui. Eu queria falar, tá até falando com a Carla aqui, o filme ele é patrocinado, ele é bancado pela Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, pela Secult, e o Governo do Estado de Goiás, Faltou mais algum? Não, é pela Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Secult. Exatamente. Então, e convidar as pessoas para vir aqui assistir, já pegando essa deixa de vocês, porque vocês já têm essa exibição nas quintas-feiras, Só que eles mudaram o horário para ficar mais tranquilo para a gente. Ainda fizeram essa gentileza de mudar o horário deles para estar exibindo o nosso filme, Tarzan. E agradecer você, a Gláucia, e a todo o pessoal aqui da ADUF. E, gente, não percam, em 25/6, a partir das 18h30, aqui na ADUF. Cara, obrigado por ter vindo, suas considerações finais pra gente ir no convite também, com certeza, Não, eu que tenho a agradecer, que para nós uma alegria poder estar aqui. Parabéns pelo podcast, toda a equipe, muito legal, muito bacana. Fiquei fã, quero acompanhar mais agora e também agradecer pelo espaço aqui para a exibição do nosso filme. Como a gente disse, é importante demais, para nós poder mostrar essa história. Então a gente só tem a agradecer e mais uma vez você que precisa conhecer um pouquinho mais, venha aqui no auditório do Sindicato da ADUFG no próximo dia 25 às 18h30, vem conhecer um pouquinho dessa história, que seja para criticar, para aprender, para fazer suas considerações, mas venha pensar conosco sobre esse tema. Eu acho que,
não precisa pensar igual, mas podemos debater, venha pensar sobre. Eu acho que esse é o começo desse convite. Tá ótimo, gente. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. Nos vemos no dia 25. Estaremos todos aqui para participar dessa exibição e desse debate também, que é importante a gente reforçar, né? Nós vamos fazer aqui a exibição do filme Tarzan de Castro, Vida, Lutas e Sonhos, no dia 25 de junho, a partir das 18h30. Depois do filme a gente vai fazer um debate com os diretores e com o próprio Tarzan de Castro, e eu fiquei sabendo agora que no final ainda vai ter uma sessão de autógrafos de alguns livros, né? Então o Tarzan de Castro vai estar à disposição aqui para assinar alguns livros, fazer umas dedicatórias, então vai ser muito importante, vai ser muito legal, e contamos com todos os docentes, com toda a comunidade universitária da UFG, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês mais uma vez, nos vemos no dia 25 e até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado.